Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 12, como o corpo humano se desenvolve. Na aula passada, a professora explicou que teria que dividir este capítulo em algumas partes. Então, nós já vimos a primeira parte, hoje nós veremos a segunda e no vídeo que vem, tá? Na semana que vem, a gente finaliza com a terceira parte, tá? E a gente encerra o capítulo 12. Por que eu fiz isso? Para que vocês possam ter um melhor desenvolvimento com a matéria, tá? Para o melhor aprofundamento, tá? Então, a gente precisa conhecer, tem alguns nomes que não são muito comuns, tá? Então, eu preferi dividir em algumas partes. Então, vamos lá? Vamos começar? Bom, nós vimos, tá, na primeira parte, que o nosso corpo sofre algumas transformações. Mas como ocorre, né? Como começa, né? Então vamos ver, vamos começar então. Bom, lá quando a mãe, né, começa, né, a saber que tá grávida, né? Como acontece dentro do corpo da mãe, né, o desenvolvimento do bebê. Então, o desenvolvimento do zigoto, tá? Dentro lá do corpo da mãe, ocorre por divisões celulares sucessivas chamadas de mitose. Então, a mitose é um processo de divisão celular que tem como resultado a geração de duas células com patrimônio genético idêntico. E a cada mitose, porque o zigoto e as células provenientes dele passam, ocorre duplicação do número de células. Então, nós vamos ter, tá? Nós vamos ter aí um estágio de duas células, como eu coloquei na imagem, tá? Depois, no caso, 4 células, depois 8, 16 e assim por diante. Então, vão ocorrendo, tá? Contínuas divisões mitóticas, tá? Do zigoto até originar o embrião. Então, vão aí, né? Só passando aí dos estágios de 2 para 4, aí vai formando, tá? As células até chegar na fase do embrião, tá? Esse estágio celular que dará origem ao feto e posteriormente ao bebê, tá? Então, depois da fase do embrião, vai dar origem ao feto e depois, né, com o passar das semanas, vai dar origem ao bebê, tá? A fecundação, então, ela acontece na tuba uterina, próxima ao ovário, que liberou o óvulo, e conforme o tempo passa, este chega ao útero em um estágio chamado de blastocisto. Então, vamos lá. Bom, quando chega nessa fase de blastocisto, tá? As células do blastocisto são, tá? Elas são as responsáveis pela formação dos tecidos e órgãos que formam o corpo dos seres vivos. Então, elas são importantíssimas, tá? Então, esse processo, conhecido como diferenciação celular, ocorre por meio de células indiferenciadas e com alta capacidade de divisão celular, que são chamadas as células-tronco embrionárias, encontradas em um maior número na fase de blastocisto. Depois dessa fase, tá? Elas deixam de ser indiferenciadas e começam a se tornar células especializadas, tá? Então, depois de chegar à fase do blastocisto, que já tá lá no útero da mãe, tá? Começam a se formar os tecidos. E que tecidos são esses? É isso que nós vamos conhecer hoje, tá? Nós vamos conhecer os tecidos que formam o corpo e a função e as características de cada um. Então, vamos conhecer os tecidos humanos. Mas dentro da biologia, quem é que estuda os tecidos humanos? É a histologia, tá? Então, a histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos formadores do corpo dos seres vivos. Os tecidos são constituídos pela união de células com as mesmas características e funções. O corpo humano é composto por 4 tipos de tecidos. Então, é o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial, então, tá? Ele possui células com algumas funções, tá? Então, são elas de revestimento do corpo e de certos órgãos e também de secreção de substâncias. Então, além de revestir, eles também, esse tipo de tecido, eles produzem algumas
glândulas, tá? Através das glândulas, elas vão produzir algumas secreções também, tá? Que são necessárias no nosso corpo. Então, o epitélio é avascular, ou seja, não possui vasos sanguíneos, tá? Então, a primeira camada da nossa pele, que é chamada de epiderme, é essa que a gente toca, que sente as sensações, né? Se tá quente, frio, enfim. Essa parte aí, ela não tem vasos sanguíneos. Vocês podem perceber quando a gente às vezes arranha, né? Superficialmente, que eu tô dizendo, tá? Às vezes a gente passa numa parede áspera, né? A gente se arranha sem querer e não sangra. Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos nessa camada, tá? Por isso que não sangra, é avascular. As suas células são justapostas. O que é isso, professora? Não existe espaço entre elas, então elas são juntinhas, por isso o nome, justapostas, tá? Esse tecido pode ser encontrado na epiderme, primeira camada da pele, e também em algumas glândulas, são elas as exócrinas ou endócrinas, tá? Eu coloquei até a imagem para vocês verem, tá? Bom, e agora, e o tecido conjuntivo? Que tecido é esse? O que ele forma? Bom, o tecido conjuntivo, eu coloquei até uma imagem para vocês verem. Dentro dele existem vários tipos de tecidos. Então, são o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo, tá? E tem ele propriamente dito. Então, vamos prestar atenção, tá? Bom, ele desempenha funções como sustentação, preenchimento, nutrição, reserva, transporte de substâncias e defesa. A maioria dos tipos de tecido conjuntivo possui fibras de colágeno e elastina, duas proteínas que atuam no seu funcionamento, conferindo resistência e elasticidade à pele. Então, isso que eu disse para vocês, tá falando no geral, tá? Do tecido conjuntivo. Mas nós vamos ver que cada um deles tem a sua função. Então, vamos começar pelo tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Então, a função dele é de nutrição e sustentação. Ele é rico em fibras colágenas e elásticas. Como exemplo, temos a derme, que é a camada localizada abaixo da epiderme. Então, aí, ó, coloquei até imagem para vocês verem. Nós temos a epiderme, que é a primeira camada, tá? Onde tem os pelos, vocês conseguem visualizar? Logo abaixo dela, vocês podem ver que está escrito derme, tá? Que tá bem abaixo. Vocês podem perceber que a epiderme lá, ó, não tem nem o vaso sanguíneo, tá vendo? Já profundamente, é quando a gente sofre mesmo os cortes profundos, às vezes com uma faca sem querer, né? Um machucado, um caco de vidro, seja o que for, que sangra muito, é porque já passou da epiderme e pega outras camadas da pele, onde tem vasos sanguíneos, tá? Aí por isso que sai sangue, tá bom? Bom, e os tendões, que são estruturas que ligam os músculos aos ossos, tá? Então, que fazem parte do tecido conjuntivo. Bom, tecido adiposo, o que é? Bom, o tecido adiposo possui células especializadas em armazenar gordura. Essa camada de gordura encontra-se abundante abaixo da pele e recebe o nome de hipoderme. Ele tem como principais funções o isolamento térmico do corpo, a reserva de energia e a redução dos impactos sobre os órgãos. Então tá o quê? Ali mesmo para proteger, né? Bom, eu coloquei essa imagem também, por quê? Porque mostra direitinho a epiderme, a derme, a hipoderme e abaixo lá, ó, tem um tecido adiposo. Tá vendo essa partezinha amarela aí no final? É o tecido adiposo aí, a gordura que tem no nosso corpo, tá? Bom, e agora o tecido cartilaginoso? Eu já coloquei mesmo a figura da orelha para poder mostrar para vocês que é a parte mais fácil para vocês compreenderem. Por quê? Porque se a gente colocar a mão na nossa orelha, a gente vai ver que ela é o quê? Bastante o quê? Flexível. Por quê? Ela é formada de tecido cartilaginoso. Pode até, né, ter uma consistência firme, porém é bastante o quê? Flexível, tá? Sua função é auxiliar na sustentação do corpo e no revestimento das articulações existentes entre os ossos, diminuindo o impacto entre eles. Pode ser encontrado na orelha, no nariz, na traqueia e nos discos localizados entre as vértebras. Então, não é só nas orelhas, tá? Em outras partes do corpo também, como o nariz, a traqueia e aqui nos discos, né, das vértebras. Onde é isso, professora? Na nossa coluna, tá?
Então, tá ali pra quê? Pra diminuir o impacto, tá? Então, pra vocês verem, cada um tem a sua função, tá? Como eu falei, cada um tem a sua função, a sua característica, mas todos eles têm o quê? Como proteção, como auxílio, tá? Só benefícios para o nosso corpo. Bom, o tecido ósseo. Bom, o tecido ósseo, ele é rico em sais minerais, tá? Em cálcio e em colágeno. Esse tecido forma os ossos. Sua principal função é a sustentação do corpo, uma vez que compõe o esqueleto humano. Então, vocês imaginem se o nosso corpo não tivesse tecido ósseo, como seria, né? Impossível, porque ele que sustenta o corpo. Se a gente fica em pé é devido, né, aos ossos. Vocês podem perceber que quando, né, alguém, né, machuca a perna, né, sofre um acidente, tem que colocar um gesso, como é difícil, né, para se locomover, como é difícil, né, fazer as atividades diárias. Por quê? Porque os ossos, sem eles, gente, fica complicado demais a gente ficar de pé, né, ter uma sustentação. Então, mais um tecido aí do nosso corpo, tá? Que também tem como função de sustentar, tá? O nosso corpo. Bom, e agora? Agora é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, a função dele, tá? Cada um vai ter a sua parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do tecido sanguíneo existe uma maior diversidade de células, se a gente for comparar com os outros tipos de tecidos, tá? Principalmente aí dentro do tecido conjuntivo. Por que isso? Por que eu tô falando isso? Porque dentro do tecido sanguíneo existem, tá, algumas células responsáveis importantíssimas, tá, para o nosso corpo se manter bem, vivo, tá? Vamos dizer assim. Por quê? Vocês vão entender. A função dele no total é o quê? É bem variado, tá, gente? Então, é defender o nosso organismo, tá? É transporte de gases, nutrientes, transporte de hormônios e produtos da excreção, tá? Tudo aquilo que vai ser liberado tá dentro do tecido sanguíneo. Então, esse tecido, ele apresenta substância intercelular no estado líquido, que é chamado de plasma sanguíneo, onde se encontram. Aí dentro do plasma sanguíneo, nós vamos encontrar os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, tá? As plaquetas e os glóbulos brancos, que também são conhecidos como leucócitos. Então, as hemácias, como eu disse para vocês, cada um vai ter sua função. A função da hemácia, tá? É de transportar os gases pelo corpo, especialmente o oxigênio. Olha a responsabilidade delas, tá? Elas são responsáveis por transportar os gases, principalmente o oxigênio. Bom, e qual a função das plaquetas? Elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. E já os leucócitos são responsáveis pela defesa do nosso corpo, tá? Então, como eu disse para vocês, dentro do tecido sanguíneo, a gente tem aí várias funções, tá? Que são responsáveis para manter o quê? Por isso que eu falei no início, manter o nosso corpo vivo, bem, para a gente poder sobreviver, tá? Eles são importantíssimos. Bom, então hoje nós vimos esses tipos de tecido. Na semana que vem a gente termina, tá? Então, semana que vem a gente vê o tecido muscular, tecido nervoso, tá? E a gente fecha este capítulo, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem me deixar lá na plataforma, tá? Vou deixar os exercícios lá também. E até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo.